Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de Química. A questão de hoje é a questão número 3 da FUVEST 2026, segunda fase. A questão aborda os temas de hidrólise, equilíbrio químico, reações inorgânicas e solubilidade. Vindo aqui para a questão, temos o seguinte. Produtos que contêm íons hipoclorito e ácido hipocloroso podem ser utilizados para desinfetar ambientes. Para o tratamento de piscinas, também pode ser utilizado o dicloro isocianurato de sódio, onde a estrutura está representada na folha de respostas e não na questão, que é o que ele comenta aqui. Um sal que, ao ser solubilizado em água, produz ácido hipocloroso e um outro produto, ok? Então, ele dá essa informação e ele já vai relacionar com isso logo no item A, ok? Então, ele dá aqui o dicloro isocianurato de sódio, tá? Isso aqui está na folha de respostas, então você tem que baixar lá na folha de respostas para ter a estrutura do dicloro, ok? O que ele vai perguntar no item A? Ele vai falar o seguinte: escreva a estrutura do outro produto formado nessa reação no quadro da folha de respostas. Então, a gente vai completar aqui a estrutura que é derivada desse cara aqui, que é o dicloro isocianurato de sódio, tá? Que é o que ele comenta aqui, ó. Ele fala que você tem o dicloro aqui, ok? Aí, ele fala que aqui é um sal, tá? A gente tem um metal, que é o sódio, e a parte orgânica, que é o ametal. Então, a gente tem aqui sim um composto iônico, tá? Por isso que a gente tem aqui um sal, tá? Aí ele mostra a reação dele com a água, e aí ele fala que essa reação aqui produz o ácido hipocloroso e um outro produto que é o que a gente vai completar aqui, tá? Então isso aqui está no enunciado, tá? A gente vai colocar quem é esse produto que é formado aqui, tá? Um item bem tranquilo, é só você fazer a análise do que você tem do lado do reagente e o que você tem do lado do produto, e aí você coloca a estrutura, ok? Você só complementa ela aqui. Então, o que a gente tem que olhar? Comparar o que a gente tem no reagente, o que a gente tem no produto, né? Aqui a gente tem a seta da reação, mostrando o que separa o que é reagente no lado esquerdo, antes da seta, e o produto no lado direito, depois da seta, ok? Então, o que a gente pode analisar aqui? Que aqui nós temos 2 hidrogênios, ok? E aqui nós temos 4 hidrogênios, 2 vezes 2, 4 hidrogênios. Então, se eu tinha 4 e aqui eu só tenho 2, é porque 2 hidrogênios, eles vieram para a parte orgânica, ok? A mesma coisa, aqui, ó, aqui não tem cloro, só tem cloro na parte orgânica. E aí aparece aqui no produto não orgânico, no inorgânico, cloro, 2 cloros. Eu tenho 2 mols de ácido hipocloroso, ok? Então, se eu tenho 2 mols de HClO, significa que eu tenho 2 hidrogênios, 2 cloros e 2 oxigênios, ok? Então, aqui eu tenho 2 oxigênios, onde antes tinham 4 no começo. Então, eu sei que 2 hidrogênios vieram para a parte orgânica. Aqui não tem cloro, o cloro está na parte orgânica. Agora está aparecendo um cloro na parte inorgânica. Então, eu sei que esses cloros, estes 2 cloros, são esses 2 cloros daqui, ó. Ok? Porque aqui não tinha cloro na parte inorgânica. Agora nós temos cloro na parte inorgânica. E aonde tinha cloro antes? Tinha cloro no composto orgânico. Então, o que eu entendo? Que estão faltando aqui, né? Deixa eu pegar a caneta aqui agora. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Aqui eu tenho 4 hidrogênios. Agora eu só tenho 2 hidrogênios. Então, eu sei que 2 hidrogênios vieram para a parte orgânica, que é o que a gente vai representar aqui. Tá certo? Aqui eu tenho 2 cloros na parte orgânica. E aqui eu tenho 2 cloros na parte inorgânica. Então, eu sei o quê? Que esses cloros daqui, eles saíram fora. E o que eu entendo? Agora eu olho para os oxigênios. Eu tenho 2 oxigênios aqui. E eu continuo com 2 oxigênios aqui.
Então, o oxigênio não foi para a parte orgânica. Então, o que está mudando entre a parte orgânica e inorgânica, entre reagente e produto? Então, eu entendo que esses cloros saíram fora. E aqui eu tinha 4 hidrogênios antes, agora eu só tenho 2. Então, 2 hidrogênios entraram no lugar desses 2 cloros. E é isso que a gente vai representar. Ok? Então, ó, aqui eu deixei o espaço vazio, ó, mas o cloro já não está mais aqui, ó. Esses cloros que estavam aqui são esses 2 cloros que estão aqui, ó. Então, o cloro já não está mais ali. E o que eu sei? Que antes eu tinha 4 hidrogênios e agora eu só tenho 2 hidrogênios. Então, eu entendo que esses hidrogênios, eles acabaram substituindo os cloros, tá? Então, aqui a gente tem a hidrólise, a água está quebrando isso aqui, né? Então, eu tenho aqui, ela está participando aqui da reação, né? Então, esses cloros, eles saem fora, que são esses 2 cloros que vêm para cá, e os hidrogênios entram no lugar desses cloros, que é o que a gente tem aqui. E aí a representação que a gente tinha que fazer para o pessoal da FUVEST era isso aqui, ó. O sódio não veio parar aqui. Quando eu olho para cá e eu olho para cá, o sódio não aparece, né? A hora que eu tenho a seta aqui, reagente produto, o sódio não aparece aqui. Então significa o quê? Que ele está no mesmo lugar, tá? Nitrogênio não aparece aqui, então significa que ele está no mesmo lugar. O que está apenas modificando? Que o cloro antes estava ligado na molécula orgânica e não tinha cloro no inorgânico. Agora o cloro está no inorgânico. Então significa que esse cloro veio da onde? Esse cloro saiu da molécula orgânica. Tá? Era essa análise, apenas analisar reagente, produto, o que está mudando, o que está aparecendo em um, o que está no outro. Então, aqui você pega esses cloros aqui, são esses 2 cloros que estão aqui, ok? E antes eu tinha 4 hidrogênios, agora eu só tenho 2. Então eu entendo que esses cloros saíram para os hidrogênios entrarem no lugar desses cloros. Tá certo? Então, um itemzinho bem simplesinho, tá? Você que está fazendo a prova da segunda fase da FUVEST, com certeza sabia que era só fazer essa análise, porque é geralmente assim que a FUVEST cobra reações orgânicas nos seus vestibulares, tá? Ela não pede para você mais reação de substituição, complete, deu produto majoritário, nada disso aí, tá? Ou ela te dá uma molécula orgânica, ela te dá uma reação para você analisar e você faz uma modificação, ela te dá depois uma outra estrutura para você fazer o mesmo princípio que está demonstrado. Ou, nesse caso aqui, ela está te dando reagente, os 2 reagentes, e aí ela te dá um dos produtos e pergunta qual que é o outro produto que foi formado, quem que é o produto orgânico, tá? Então, aonde antes eu tinha o dicloro isocianurato de sódio, agora eu só tenho o isocianurato de sódio, porque eu não tenho mais um dicloro aqui. Então, o produto, ele é só isocianurato de sódio, tá? Então, aqui ele continua sendo um sal. Ele era um sal, aqui ele ainda continua sendo um sal, porque a modificação onde ocorre é a substituição do cloro por hidrogênio. Tá certo? Então, o item bem simples, bem tranquilinho. Era só você prestar atenção no que estava acontecendo e você acertava esse item aqui tranquilo. Tá certo? Vamos lá para o item B agora. Então, no item B, vai passar alguma informação aqui. Então, vou colocar aqui o laser, apontador a laser. Então, água sanitária é uma solução diluída de íons hipoclorito, ok? Então, gerada a partir da reação de gás cloro com íons hidróxido. Então, aqui ele dá uma outra forma de você aí relacionar com os íons hipoclorito, né? Que ele fala que o hipoclorito é gerado da reação do cloro com NaOH ou com os íons hidróxido, não importa se é NaOH, KOH, o que importa é que você tenha aqui as hidroxilas, tá? E aí se você volta para o item A, você vê que aqui é uma forma diferente, né? Aqui você estava produzindo o hipoclorito, né? Aqui é o ácido hipocloroso, na verdade, mas você tem o hipoclorito a partir de um composto orgânico.
Então, você tinha aqui o dicloro isocianurato de sódio reagindo com água, você formava aqui o isocianurato de sódio e você formava o ácido hipocloroso, tá certo? Agora aqui ele está dando uma outra forma de você produzir o hipoclorito, tá? Hipoclorito é esse cara aqui, ó, ClO-, que ele está aqui, ó, no ácido hipocloroso. Quando ele se ioniza, ele vai formar o H+, e o hipoclorito, embora seja um ácido fraco, tá? Mas uma certa porcentagem dele vai se ionizar em água, formando aqui o ácido hipocloroso, certo? Então, a gente tem a ionização desse ácido aqui, ok? Então, voltando para cá, água sanitária é uma solução diluída de íons hipoclorito, tá? Gerada a partir da reação de gás cloro com íons hidróxido, formando também os íons cloreto e água. Então, ele fala que a reação do gás cloro com os íons hidróxido forma cloreto, forma água e forma hipoclorito, tá? Apesar de o gás cloro ser tóxico, então, para você produzir o hipoclorito, você trabalha com um gás que é tóxico. Usar a água sanitária para limpeza é seguro, porém deve-se tomar cuidado para não misturar com outros agentes de limpeza, né? A gente sabe que ocorrem muitos acidentes caseiros onde as pessoas fazem misturas de produtos de limpeza, e aí é o que a gente essa questão está mostrando aqui para nós, ok? Então, como desinfetantes à base de amoníaco ou vinagre. A mistura com desinfetantes à base de amônia pode gerar cloroaminas tóxicas, solúveis em água, como o NCl3, tá? Que é o que ele vai tratar no item C, sobre aqui as cloroaminas, ok? E é o que ele vai falar aqui no item B. Escreva o equilíbrio de formação do íon hipoclorito, então, o equilíbrio de formação do íon hipoclorito a partir do gás cloro em meio básico, né? Então, os íons hidróxido indicam que o meio está básico. Então, para você produzir o hipoclorito, você tem que ter aqui, como eu falei, podia ser NaOH, que é o mais comum, mas podia ser o KOH? Podia ser o LiOH? Podia, tem que ser uma base que se dissocie em água, tá certo? Então, e aí ele fala, a partir desse equilíbrio, que a gente vai montar a equação de equilíbrio, porque a adição de vinagre à água sanitária pode ser nociva à saúde. Que é aí que ele mostra, você vai entender aqui montando a equação, por que você colocar vinagre, por exemplo, aqui nesse meio, você acaba tendo aí um produto nocivo sendo produzido, ok? Então, é isso que a gente vai fazer aqui nesse item B. Então, como eu disse, ele dá aqui tudo que eu tenho que fazer. Escreva o equilíbrio de formação do íon hipoclorito. E ele te fala no texto como forma-se o íon hipoclorito. A água sanitária é uma solução diluída de íons hipoclorito, que é formado a partir da reação do gás cloro com íons hidróxido. Então, você que estudou química durante aí um certo tempo já, sabe que o Cl ele não existe sozinho na natureza, tá? Então, você sabe lá que o cloro é da família dos halogênios, grupo 17 da tabela periódica, tá? Tem uma alta afinidade eletrônica, tem uma alta eletronegatividade, tem uma alta energia de ionização. Então, esses caras, eles sempre vão aparecer ligados com alguém. Então, quando ele fala o gás cloro, por que ele não coloca para você que é o Cl2? Ele quer que você saiba quem que é o gás cloro. Ou mesmo que ele colocasse apenas cloro, tá? Reação de cloro com hidróxido, você tem que saber que ele está se referindo ao Cl2, tá? Eu costumo falar para os meus alunos, aparece muito em questões de estequiometria. A questão fala, alguma coisa está reagindo com oxigênio. Ele quer que você saiba que ele está se referindo ao O2, não ao oxigênio sozinho, porque ele também não existe na natureza. Ele sempre vai estar ligado com alguém. Então, quando a questão fala, é o oxigênio, é o O2, não é esse cara aqui, tá certo? Então, você tem lá o Cl2, que é o gás cloro, mais, quem mais? Os íons hidróxido. Não importa quem que é a base, não importa quem que é o contraíon. Importa que você coloque aqui que é a hidroxila, tá certo? Ou o íon hidróxido.
esse cara é aquoso, então por isso você tem que ter uma base que seja solúvel na água, né, que se dissocie na água para você gerar as hidroxilas. Aí você coloca uma seta de equilíbrio, tá? Ele está falando, escreva o equilíbrio. Se você colocar a seta normal, que é o que ele tinha colocado lá no item A, algum ponto você vai, mesmo que você monte a equação toda, alguma coisa ele vai descontar. Tá? Você tem que colocar aqui a seta de equilíbrio, porque ele está te falando que é o equilíbrio de formação. Essa informação é importante. Ok? E aí, você fala, mas quem que é o produto disso aqui? Ele te fala que isso vai gerar cloreto. Aí você tem que saber nomenclatura. Cloreto. Isso aqui gera água, que é o que ele fala ali também. Gera água. E você tem que interpretar, porque ele fala que o principal disso tudo aqui é que produz o íon hipoclorito, ó, de íons hipoclorito gerada a partir da reação de gás cloro com íons hidróxidos, formando o cloreto, a água e o principal, que é o íon hipoclorito, que é o que ele está te dizendo aqui, que ele coloca isso no enunciado anterior, que é o ClO-, também aquoso, porque está na forma iônica. Tá certo? Então, era isso aqui que você tinha que montar. E aí você confere o balanceamento. Ok? Então, aqui você tem 2 cloros. Você tem um cloro aqui e um cloro aqui. Beleza? Aí, aqui eu tenho 2 hidrogênios. Então, aqui eu só tenho 1. Então, eu tenho que colocar um 2 aqui. Certo? Aí, eu fiquei agora assim, ó, com 2 hidrogênios. 2 hidrogênios, eu tenho 2 oxigênios. Então, quando eu coloquei esse 2 aqui, eu acabei ficando também com 2 oxigênios. Agora sim, a equação que ele quer é isso que está representado aqui para nós. Tá certo? Então, o gás cloro reage com o íon hidróxido, formando cloreto, água e o íon hipoclorito. Tá? Então, é isso que a gente tem. A primeira parte da resposta da B. E aí ele fala, explique a partir desse equilíbrio, ou a seta de equilíbrio aqui, é importante, ele está mostrando que é importante você usar essa seta. Porque a adição de vinagre, o que muita gente acaba fazendo, colocando vinagre, né, nessa mistura, porque a adição de vinagre à água sanitária pode ser nociva à saúde. Então vamos lá. Aqui agora entra a parte de princípio de Le Chatelier, a parte de deslocamento de equilíbrio que caiu na Unesp, caiu no Enem, caiu na FUVEST, caiu nos principais vestibulares. Isso cai também todo ano, a parte de deslocamento de equilíbrio, princípio de Le Chatelier. E aí você tem na segunda fase da FUVEST também sendo cobrado esse assunto. Ok? Então, o que a gente tem aqui? A adição de vinagre. O que quer que você relacione com o vinagre? O vinagre é o ácido acético. Você tem o ácido acético no vinagre. Então, quando você está adicionando vinagre, você está adicionando o ácido acético. E o que é esse ácido acético? Ele vai acabar liberando, como aqui é uma solução aquosa, esse ácido acético, o nome já está dizendo, ele vai liberar H+. Então, quando você tem essa mistura e joga vinagre, você está colocando H+. E esse H+, ele vai fazer o quê? Tá? Você fala, eu aprendi lá que se eu adiciono de um lado, eu desloco para o outro. Só que aqui não tem H+. Então, ele vai influenciar no equilíbrio? Vai. Por quê? Esse H+, ele vai influenciar no equilíbrio da seguinte forma. Quando eu estou adicionando H+, o que vai acontecer? Esse H+, ele vai reagir com o OH-. Então, eu coloquei aqui um excesso, uma quantidade de vinagre. Estou colocando, então, uma quantidade de H+. Esse H+, ele vai reagir com esse OH-. E isso aqui, de uma certa forma, vai produzir água. Então, como a água está desse lado, é como se você estivesse adicionando água aqui. E aí sim, você aprendeu direito que se você adiciona de um lado, você desloca o equilíbrio para o outro. Tá certo? Então você viu que não era uma interpretação direta. Ele não falou, se eu colocar cloro, o que acontece? Bom, se você colocar o cloro que está desse lado,
você desloca o equilíbrio para a direita. Ah, se você colocar cloreto, então se eu colocar cloreto, eu desloco o equilíbrio para a esquerda. Sempre se eu coloco de um lado, eu desloco o equilíbrio para o outro. Só que aqui ele te fala sobre o ácido acético. E aí o ácido acético está relacionado com o H+. Então você fala, não tem H+, então aqui, então ele não vai deslocar o equilíbrio. Aí é que a FUVEST tá tentando ver, tá vendo se você consegue interpretar isso. Porque se você está colocando o ácido acético, de uma certa forma ele vai liberar H+, esse H+, ele vai reagir com a hidroxila, e aí essa reação deles forma água, e a água está do lado do produto. Então é como se a adição de H+ gerasse água. E aí, se você está adicionando, se você está produzindo nesse meio alguém que está do lado do produto, você acaba deslocando a reação para o lado do reagente. E aí o que acontece? Quem está do lado do reagente, que é tóxico, você está deslocando, quando você coloca o vinagre, você está deslocando o equilíbrio para a esquerda, que é o lado onde você produz, você desloca o equilíbrio para a formação de gás cloro, que é tóxico. Então imagina que você faz isso num ambiente fechado, num banheiro, e aí isso começa a gerar cloro. Você vai ficar respirando esse gás cloro por um tempo e aí você vai passar mal, e aí você pode ter alguns problemas de saúde, tá certo? Então, esse aqui que é o problema, tá? Por isso que é dito que você não pode adicionar mais nenhum produto em produtos de limpeza, ainda mais pessoas que não sabem o que estão fazendo, tá? Então, por quê? Porque tudo isso aqui, ó, tá me levando a produzir esse cara aqui, que é um gás esverdeado e é um gás tóxico. Então, a pessoa, se ela está fazendo isso no ambiente fechado, ela vai passar mal. Tá? Ela fica lá muito tempo e ela viu que isso aqui começou a liberar um gás verde, mas ela continuou lá, continuou a limpeza dela, ela não sai do ambiente ou não for um lugar ventilado, ela vai passar mal, certo? Ela vai se intoxicar com o gás cloro, que depende da quantidade, isso pode ser letal, tá certo? Então, um item bem interessante aqui da FUVEST, tá? Fazendo você pensar em cima da equação de equilíbrio químico, ok? Então, fizemos aqui mais um item, agora vamos para o item C. Agora ele vai falar aqui, tá? Esse aqui é o último item, FUVEST segunda fase. Tem A, B e C, então vamos agora para o item C. Desenhe a estrutura de Lewis da molécula NCl3, que são as cloraminas que ele fala lá no texto entre o item A e o item B, e justifique a sua solubilidade em água com base na geometria. Okay? Então é isso que ele vai pedir para nós. Então, é clássico, geralmente aí de alguns anos para cá, a FUVEST está pedindo para você fazer uma representação de estrutura de Lewis de algumas moléculas na segunda fase, tá? E aqui em 2026 várias questões já estão cobrando o assunto de solubilidade, tá certo? Então você sabe que para você se preparar para a FUVEST, você vai ter que estudar a parte de ligação iônica, ligação covalente, né? Ligação metálica, a parte de solubilidade, interações intermoleculares, são coisas recorrentes no vestibular da FUVEST, tá? Então a gente vai desenhar a estrutura de Lewis e depois vamos relacionar isso com solubilidade com a geometria da molécula, certo? E tem bastante coisa para a gente falar aqui, para a gente revisar nessa questão, tá? Então, ele deu essa informação dentro da questão, tá? E eu coloquei aqui porque a gente vai usar ela no item C, mas você podia falar onde que eu uso essas informações de distribuição eletrônica, tá? A gente usa ela aqui para montar a estrutura de Lewis do NCl3. Por isso que ele me deu a distribuição eletrônica do cloro e do nitrogênio, ok? Então, vamos lá começar a destrinchar esse item aqui. Então, a estrutura de Lewis é aquela que representa os elétrons com pontinhos, não com ligações, não com traços, tá certo? Então, é isso que a gente vai usar aqui. Então, a gente vai até no primeiro momento fazer ela por traços, depois a gente deixa ela na forma de pontinhos representando os elétrons, tá? Então, quando a gente tem aqui a distribuição eletrônica, tá? Então, vamos colocar aqui N,
Aí 1s2, 2s2, 2p3. Por que isso aqui é importante para mim? Porque aqui a última camada de valência do nitrogênio é a segunda camada. Esse número da frente indica a camada. E aqui me indica a quantidade de elétrons que eu tenho nessa segunda camada. Então, o nitrogênio tem 5 elétrons na última camada, na camada de valência. Tá? E é a camada de valência que importa para correrem as ligações químicas. Tá? Você que chegou na segunda fase da FUVEST, praticamente você já sabe que o nitrogênio vai ter 5 na camada de valência, 5 elétrons, e o cloro vai ter 7. Ó. A terceira camada do cloro aqui tem 2 elétrons, mas aqui tem mais 5 elétrons, então o cloro, como ele é da família 17, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Tá? E aqui o nitrogênio, por ser da família 15, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Tá certo? Então, por isso que ele deu a distribuição eletrônica, caso você não lembrasse. Ok? Então, o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa pegar aqui que o nitrogênio ele tem 5 elétrons na camada de valência. Como é um elemento do segundo período, ele quer ficar com 8 elétrons na camada de valência. Então, como ele tem 5 elétrons, falta mais 3 para 8. Então, ele vai fazer 3 ligações. O que você poderia relacionar isso aqui de uma forma bem mais simples? Com certeza você fez várias questões sobre amônia. Então, você tem lá NH3. Ó, o nitrogênio ligado a 3 hidrogênios na amônia. Só que aqui ele fala que é o nitrogênio com os 3 cloros, as cloraminas. Então, você vai ter o quê? Você vai ter o nitrogênio. Só que em vez de ser hidrogênio, aqui vai ser átomos de cloro. E como o cloro tem 7 elétrons na camada de valência, o que você tem que fazer? Quanto falta para 8? Falta só um elétron. Por isso que os cloros aqui, eles fazem apenas uma ligação. Cada cloro faz uma ligação, porque como ele já tem 7, eles precisam só de uma ligação para ficar com 8. Então, aqui você tem uma ligação, uma ligação, uma ligação. E aí o nitrogênio, como ele tem 5 elétrons na camada de valência e ele quer ficar com 8, então ele faz aqui mais uma ligação com o cloro 6, mais uma ligação com esse cloro 7, mais uma ligação com esse cloro 8. E aí ele está com 8 elétrons na camada de valência, está estável. Então, o nitrogênio está com o octeto completo, o cloro está com o octeto completo. Tá certo? Então, ele quer que a gente desenhe a estrutura de Lewis. Então, a estrutura de Lewis é aquela que se baseia nos pontinhos. Então, em vez de a gente representar as linhas representando a ligação covalente, nós vamos representar aqui os elétrons, tá? Então, aqui eu tenho nitrogênio, tenho aqui 5 elétrons em volta do nitrogênio, que é o que a gente vê para aqui pela distribuição eletrônica, os 5 elétrons. Tá? E aí eu tenho um cloro aqui, eu tenho um cloro aqui, eu tenho um cloro aqui. Cada cloro com 7 elétrons na camada de valência, porque eles são do grupo 17. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está representado. É isso aqui que ele quer, tá certo? Então, esse aqui teria uma ligação aqui. Aqui tem uma ligação aqui. E aqui tem uma ligação aqui. Então, como você viu que tinha 5, aí ele pega aqui mais um elétron 6, compartilha mais um elétron 7, compartilha mais um elétron 8. Então, por isso que ele faz 3 ligações do nitrogênio. E como cada cloro tem 7, ele só precisa se ligar com um nitrogênio para ficar com 8 elétrons. Então, é isso que a gente tem aqui. Tá certo? Mas como ele quer de Lewis, a gente vai deixar isso aqui. Tá certo? Então, o cara que vai corrigir, ele vai conferir se você colocou 5 bolinhas aqui, 5 pontinhos em volta do nitrogênio e 7 pontinhos em volta de cada cloro. Tá? Então, isso daqui é a estrutura de Lewis para a molécula de NCl3. Tá? Aí ele fala, justifique sua solubilidade em água com base na geometria. Qual que é essa geometria aqui? Essa geometria é a geometria piramidal, que é o nome que eles usam aqui no ensino médio. Então, piramidal.
Essa aqui é a geometria. Se você contar a geometria pelo par de elétrons, ela é tetraédrica, tá? Porque você tem um orbital aqui, tem um orbital P aqui, onde tem esses dois elétrons não ligantes, tá? E é por isso que a geometria, né? Por exemplo, você fala ele tem 3 elétrons, 3 átomos em volta dele. Por exemplo, você estudou, por exemplo, o BCl3, tricloreto de boro. O tricloreto de boro, a geometria é trigonal plana. Por que a geometria desse cara não é trigonal plana? Porque o nitrogênio tem um par de elétrons não ligante aqui. Quando você vem para o boro é da família 13 da tabela periódica. Ele tem 3 elétrons na camada de valência. Então, o boro não tem nenhum par de elétrons aqui não ligante. Então, esse ângulo aqui entre as moléculas fica de 120 graus. Então, por isso que a geometria é trigonal plana. Agora, quando você tem aqui esse par de elétrons, esses pares de elétrons nesse orbital, eles abaixam um pouco esse ângulo de ligação, fazendo com que esse ângulo de ligação entre os cloros, por exemplo, esse ângulo de ligação aqui, eles são de 107,5 graus. Enquanto que aqui, por ser trigonal plana, eles são de 120 graus. Tá certo? Então, é isso que a gente acaba tendo aqui sobre essa parte de geometria. E é isso que ele acaba perguntando. Justifique sua solubilidade em água com base na geometria. Então, como a geometria é piramidal, o que acontece? E eu tenho aqui. Geometria é piramidal. Tá? Geometria é piramidal. E aqui tem uma diferença de eletronegatividade. Tá? Então, o nitrogênio ele é mais eletronegativo do que o cloro. Então, o nitrogênio, por ser mais eletronegativo do que o cloro, ele tem uma carga parcial negativa, e esses cloros têm uma carga parcial positiva, então, porque eles são menos eletronegativos ou mais eletropositivos. Então, como você tem uma diferença de polaridade, o negativo e o positivo na molécula, essa molécula se torna uma molécula polar. E por se tornar uma molécula polar, em relação, por causa da sua geometria, então ela se torna solúvel na água. Porque, por exemplo, o BCl3 que eu tinha representado ali, ele é uma molécula apolar. Então você vê a diferença que o par de elétrons aqui ele faz. Esse par de elétrons faz com que a molécula não seja apolar, faz com que ela seja polar. E aí, ela sendo polar, como a água é um solvente polar, essa cloramina ela acaba sendo solúvel na água. Tá certo? Agora, quando eu pego esse cara aqui, que também tem 3 cloros, mas ele tem o boro no lugar do nitrogênio, como esse cara aqui não tem par de elétrons sobrando, aqui os vetores, os momentos de dipolo, eles se cancelam. Como são 3 cloros iguais em cada ponta, então os momentos de dipolo se cancelam. Esses momentos de dipolo se cancelando, você acaba tendo a molécula apolar. Aqui não. Aqui você tem aqui o parzinho de elétrons, e aí por isso você vai ter uma região mais eletronegativa, tá? E aí, como o cloro é menos eletronegativo do que o nitrogênio, aqui você tem uma região que é mais eletropositiva. Por isso que aqui você tem as cargas parciais positivas. E aí isso gera uma diferença de polaridade, tá? Então, você tem o polo positivo e negativo, você tem uma diferença de polaridade, então isso faz com que essa molécula ela seja solúvel em água. Tá certo? Então, essa daqui é toda a explicação. Era só você elaborar alguma coisa em cima disso. E uma coisa bem simples. Justifique sua solubilidade em água com base na geometria. Então, você fala que a geometria piramidal, você podia começar falando também. Como o nitrogênio tem um par de elétrons e é mais eletronegativo do que o cloro, então o nitrogênio tem uma carga parcial. Você podia fazer esse esqueminha, você desenhava esse esqueminha. Então, o nitrogênio tem uma carga parcial negativa, por ser mais eletronegativo do que o cloro, enquanto que o cloro tem uma carga parcial positiva, e com isso você tem uma diferença de polaridade na molécula. Então, se você tem uma diferença de polaridade, a molécula se torna polar. Como a água é uma molécula polar, então as duas conseguem se solubilizar. Uma é miscível na outra. Tá certo? Então, era isso que você podia responder aqui para o pessoal da FUVEST. Então, deixaria representado aqui a estrutura de Lewis, tá? Então, deixarei aqui representado a estrutura de Lewis, tá? Depois, em outro canto,
escreveria isso que eu acabei de falar para vocês e ainda colocaria embaixo essa outra representação dela normal, colocando as cargas parciais positiva e negativa. Tá certo? E aí, não tinha erro nessa questão. Então, uma questãozinha da FUVEST 2006, bem tranquilinha essa, tá? Então, a 1, a 2 e a 3 até agora foram tranquilas, tá? Só que essa daqui ainda foi a 1 e a 2 ainda cobraram cálculos, né? A primeira de 2026, segunda fase, cobrou a parte de estequiometria, a segunda cobrou uma parte de concentração, essa daqui ainda não tem cálculo. A questão 4 que a gente vai fazer na próxima aula, ela já envolve uma parte de termoquímica, certo? Vai falar um pouco de energia, então a gente vai ter cálculos na questão 4, tá certo? Então, uma questãozinha bonita da FUVEST também, tá? Como era de se esperar, como sempre é. E me digam aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão, se acharam ela fácil, difícil, se conseguiriam fazê-la ou não. E eu vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando Química. E essa era a questão que nós íamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!